No tempo que nós temos nesta manhã, eu convido que você abra sua Bíblia no livro do profeta menor Miqueias. Miqueias. Se tiver alguma dificuldade, por favor, busque o seu índice, procure a página da sua Bíblia, não há problema nenhum em fazer isso. Livros menores no meio de tantos outros, e às vezes nem facilmente ele é encontrado. Miqueias. Até pensei pela manhã a gente dar continuidade na segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas vários até adolescentes estão acompanhando. Eu notei que alguns estão anotando bastante e estão ausentes hoje pela manhã. Então eu optei por um livro do Antigo Testamento, haja visto que estamos trabalhando bastante no Novo Testamento. Então, apenas para a gente mudar um pouco a parte da Bíblia e vermos algo sobre Miqueias. Os profetas menores, e são chamados assim apenas pela quantidade de capítulos, e é algo assim, pode ser até perigoso, né? Chamar de menores, atribuindo um menor valor ao conteúdo. Tomar esse cuidado. Só são chamados de menores pela quantidade de capítulos, não pelo grau de importância. Homens usados por Deus. E é interessante que numa visão panorâmica de todos eles, Abacuque, Jonas, Miqueias, Amós, enfim, Obadias, o que nós vemos há um repúdio, há uma intolerância e da parte de Deus em relação à idolatria e também à injustiça social. Esses homens aqui, eles entendiam que não se pode oprimir o necessitado, explorar o órfão, o estrangeiro. Às vezes, alguns vão viajar para algum lugar e a recomendação que nós ouvimos, qual que é? Olha, toma cuidado quando você vai sair na rua, porque pessoas percebem que você é um turista e você pode ser assaltado, pode ser enganado. Já nós ouvimos isso, né? Com frequência. E parece-me que naquela época também pessoas que vinham de outros lugares poderiam ser, de alguma forma, extorquidas, ser prejudicadas. E os profetas se manifestaram também em relação a isso. Creio que todos encontraram, né, o livro de Miqueias. Nós vamos ler já o capítulo 1, pelo menos alguns versículos. O nome Miqueias, eu não sei se você tem anotado na sua Bíblia ou se tem alguma tradução. Talvez uma aproximação do significado do nome é quem é igual a Deus. Esse é a tradução do nome Miqueias. Quem é igual a Deus? E lá no final do livro, a gente vai ver que parece que há uma alusão a isso, a esse nome chamado Miqueias. Não há muita informação dele. Aqui fala que o primeiro versículo que ele era um morastita, um homem do campo. E é interessante que os comentaristas dizem algo nesse sentido, que o estilo de Miqueias, a forma como ele escreve, é simples, mas ao mesmo tempo é muito elegante. A forma como ele escreve esse livro. A data que nós temos desse livro, 700 anos aproximadamente antes de Cristo. Então temos um livro aí mais ou menos 2716, é isso mesmo? Anos. Não mais, né? É um livro muito antigo, muito antigo. Miqueias, o que acontece? Qual que é o contexto histórico? Esse é da época. Ele conheceu a agonia de Samaria, ele viveu uma época de bastante tribulação. O que aconteceu com Samaria? Houve a destruição do local ali, a deportação dos habitantes em massa. Provavelmente esse homem também conheceu a invasão de Judá por Senaqueribe, que aconteceu em 701, bem próximo ali. Então, quando olhamos para Miqueias, nós temos um personagem bíblico, um homem, um profeta que viu muita coisa ruim acontecer à sua volta. Muita coisa ruim. E sabe que estudando esse livro, talvez não nessa intensidade ou de formas diferentes, mas eu lembrei um pouco da nossa época. E sabe que eu creio que nós estamos chegando dias, eu não sei se acontece com você, será que eu assisto televisão ou não assisto? Será que eu vejo a notícia na internet ou melhor eu não ver? Será que eu leio tal artigo? Porque, igreja, um outro cuidado que eu procurei tomar
não pegar os acontecimentos da nossa nação e ficar procurando na Bíblia algum lugar para encaixar o Brasil. A situação política, crise moral, crise ética, tudo quanto é tipo de crise. A gente não pode, tem que tomar esse cuidado, né, de pegar um acontecimento e tentar enfiar na palavra para poder corroborar os ensinos. Não, mas pegar a palavra de Deus e ver que algumas coisas parece que são parecidas. E essa semana eu vi alguma coisa, eu não sei quantos irmãos viram aquela discussão da identidade do gênero. Os irmãos, quem está acompanhando? Quem tem lido sobre isso alguma coisa? Que a criança, quando nasce, ela vai escolher o que ela vai ser, se vai ser menino ou menina. Umas aberrações. E até onde eu tenho notado, parece-me que alguns deputados, tirando tantos problemas, estão assim muito categóricos em defender os padrões da palavra de Deus em relação a isso. Eu sei que a gente tem muita resistência ao que está acontecendo, mas ainda assim tem que orar por esses homens, alguns que têm se posicionado e não abrir mão. Então, quando a gente fala que Miqueias viu muita coisa ruim à sua volta, na sua época, parece que nós, assim, há uma similaridade, com uma diferença enorme de tempo, de época. Nota que o pecado é o mesmo, as coisas estão acontecendo. E o que acontecia nessa época bíblica aqui de Miqueias? Havia um progresso, a civilização tinha levado o povo a se esquecer das virtudes reais e começaram a se entregar numa competição comercial. Sabe o que nós lemos aqui, igreja? Parece que esse êxodo, essa saída do homem, do campo, do sítio para a cidade, às vezes parece tão prejudicial. Eu não sei se alguns irmãos, em termos sociais, já fizeram essa análise. Enquanto está no sítio, parece que algumas coisas estão sob controle. Quando ele sai da sua área rural e vai para uma cidade onde é uma disputa comercial, as coisas mudam, há uma competição. E o que o contexto aqui nos mostra? A malandragem, aproveitadores surgem. Aliás, é Amós que fala sobre as balanças enganadoras, onde as pessoas enganam com as suas balanças. Ali é um aspecto comercial que está acontecendo. Até então não tinha. Mas o progresso, ele tem que ser analisado com um viés de muito cuidado, até pela palavra de Deus. E Miqueias está enxergando isso. O avanço, a saída das pessoas do campo indo para a cidade, outros pecados começaram a aparecer. Igreja, nesse contexto, eu creio que nós já podemos talvez até tirar alguma lição. Eu e você, nós podemos nos esquecer das virtudes reais, dos bons costumes, da boa educação. Eu e você, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente pode esquecer os preceitos bíblicos quando algumas outras coisas falarem mais alto. Isso pode acontecer. E existem pelo menos 2 pecados aqui claramente identificados em Miqueias. E quais são eles? Primeiro, a perversão da adoração. Então começaram a adorar outros ídolos que não o Senhor. Nós vamos ler já sobre isso. Deus não é mais o único Deus, outros são buscados. Outras formas de adoração, outros focos de adoração. Essa é uma problemática séria nos profetas menores, em especial aqui em Miqueias. E o segundo problema encontrado aqui, outro pecado identificado, injustiça em relação aos semelhantes, indiferença. Eu não estou preocupado com o problema do outro. Eu sou indiferente. A gente acha que nossa época é uma época relativista, não é? Mas isso já vem de muito tempo atrás. Basta o meu mundo, basta o meu eu, a minha satisfação, os meus desejos serem atendidos. Miqueias combate isso. Igreja, dentro desse pano de fundo que nós arrumamos, esse contexto histórico, vamos ler agora Miqueias 1, de 1 a 9, até o verso 9. Depois tem mais alguns versículos. E nós vamos entender agora, pela palavra, como de fato isso estava acontecendo. Miqueias 1, de 1 a 9. A palavra do Senhor que veio em visão a Miqueias, morastita, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias,
reis de Judá com respeito a Samaria e Jerusalém. Então nota, com respeito a Samaria e Jerusalém. Por isso que eu mencionei que em 701 a.C., Judá foi invadido por Senaqueribe. Então, e Samaria teve aquela deportação, aquela destruição toda. Ele viveu tragédias, esse homem. Verso 2: ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo, porque o Senhor está saindo do seu lugar, descerá e andará sobre os lugares altos da terra. Verso 4: os montes se derreterão debaixo dele, como a cera diante do fogo, e os vales se fenderão como as águas que se precipitam por um abismo. Tudo isso ocorre por causa da transgressão de Jacó e por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria. Quais são os altares de Judá? Não é Jerusalém. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra para plantar vinhas. Atirarei suas pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas. Nota aqui um problema identificado. Todos os seus ganhos imorais serão queimados no fogo, e destruirei todos os seus ídolos, porque os ajuntou pelo salário de prostituta, e voltarão a servir de salário de prostituta. Por isso lamentarei e prantearei, andarei descalço e despido. Algumas versões trazem nu. Farei lamentação como de chacais, e pranto como de avestruzes ou corujas. Verso 9: pois as suas feridas são incuráveis, e o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. O mal que vai se alastrando e chega até Jerusalém. Os irmãos notaram no verso 3 uma expressão interessante aqui. A lógica é uma linguagem poética, e isso é bom para a gente compreender, e a gente faz uma construção em nossa mente. O Senhor está saindo do seu lugar, descerá e andará sobre os lugares altos da terra. É o que nós encontramos no verso 3. A pergunta é: o que são os lugares altos? Igreja, essa é uma indicação, uma expressão que indica lugares de culto, mas culto idolátrico. E geralmente naquela época eram colinas onde tinham altares de adoração, não a Deus, mas idolatria, outros deuses. Havia uma elevação, e naquela elevação então colocava-se alguma homenagem. Quando nós fomos para Urubici ano passado, e nós fomos de ônibus fazer lá alguns passeios, não sei quantos lembram da Leia como guia. Ela falava: vamos para a cachoeira tal, mas lá virou um ponto de idolatria. Não era um lugar elevado, se bem que Urubici em si né? Mas eram umas cavernas, e lá tinham, e os irmãos viram lá, né? Quem foi? Tinham muitas imagens. Um lugar tão bonito, e parece que ficou feio por algum motivo, né? Era motivo de devoção. Altares ou coisas colocadas para uma finalidade da qual o Senhor não se alegra. E aqui no verso 3, lugares altos, então é uma expressão de colinas, onde pessoas prestaram algum tipo de culto. Agora, é fácil pensar naquilo que acontece em Urubici, ou é fácil pensar daquilo que está aqui na palavra, mas igreja, para nós nesta manhã, será que eu e você, nós podemos ter lugares altos? É para a gente pensar um pouquinho, não é? Quais são os nossos lugares altos? E às vezes, Werner, você coloca o seu nome. Às vezes, eu e você temos pecados guardados em lugares altos, e que ninguém pode alcançar. E por vezes colocamos um coração que deseja tantas coisas em um lugar alto. Colocamos relacionamentos em lugares altos. Colocamos coisas em lugares altos. Colocamos diplomas em lugares altos. Filhos em lugares altos. Bens
ou planos em lugares altos. E sabe que o Senhor ensina aqui na palavra que o Senhor anda sobre os lugares altos, e se ninguém conhece o que está ali, o Senhor conhece. O Senhor conhece os meus lugares altos e os seus lugares altos, e o que está sendo colocado nesses lugares. Esse é o Deus que Miqueias está apresentando aqui. Por isso que essa linguagem poética do verso 3, ela é para nós. O Senhor está saindo do seu lugar, descerá e andará sobre os lugares altos da terra, ou sobre os lugares altos do nosso coração, do meu coração. Este é o Deus que tem zelo pelo seu povo, e mexe comigo e mexe com você. O verso 5, dentro do texto que nós estamos acompanhando, aqui ele cita, Samaria e Jerusalém. Já lemos o versículo. Sabe por que ele cita essas duas cidades? Porque elas haviam se tornado centros da injustiça, centros da idolatria. Então, como eu já mencionei no começo, esse abandono da zona rural, dos sítios, do campo, foram em busca de prosperidade urbana. Mas isso não tinha produzido uma vida condizente com a piedade e com o amor que o Senhor havia ensinado. Então, a mudança de estilo de vida, essa mudança social, conflitou com ensinos do Senhor. Não há piedade, não há mais o amor. Por isso que no verso 8, o profeta ele faz uma manifestação interessante aqui. Ele diz que vai andar descalço e despido, ou andar nu. Sabe qual que é a ênfase? Aliás, ele não foi o único que se propôs a fazer isso. Outros profetas. É para chamar atenção, uma forma de manifestação. Igreja, esse contexto histórico que nós temos aqui, ele é sério e é um tanto pesado. Deus está enxergando o seu povo se desviar do seu caminho. E coisas estranhas estão acontecendo. Dê uma olhada em Miqueias 2:1. Nós não lemos ainda. Acompanha com seus olhos. Miqueias 2:1. Eu espero que nós consigamos passar nessa manhã, rapidamente, uma pincelada sobre o livro de Miqueias 2:1. Ai daqueles que maquinam maldade e planejam o mal deitados na cama. Quando raia o dia, o executam, pois têm poder para isso. Pessoas que se deitam com o propósito de beneficiar a si próprio, independente se famílias estão sendo prejudicadas. E nessa época de Miqueias, o que era se maquinar o mal? Por exemplo, tomar os bens dos pobres. Era uma forma de maquinar o mal. Qual que era outra forma? Evitar os deveres cívicos. Era uma outra coisa que os profetas trabalham. Um outro problema, o que era maquinar o mal? Grandes negócios com lucros injustos. O que era maquinar o mal também? Burlar as leis, de forma que elas fiquem favoráveis a mim. Igreja, não nos força a pensar nos dias atuais. Não parece que está tudo muito... Por isso que a Bíblia ela é tão atual, tão real, tão próxima da nossa situação. Pessoas que maquinam o mal, mostram indiferença em relação aos outros, lucros injustos com grandes negócios, leis que são burladas. É todo o contexto de Samaria e Jerusalém aqui dessa época. Igreja, o que nós podemos ver do que Miqueias está apontando, olhando para Miqueias 2:1, essa é uma frase que eu deveria talvez colocar lá no projetor, na parede. Os pensamentos e os planos de uma pessoa refletem o seu caráter. É uma grande verdade. Os pensamentos e os planos de uma pessoa refletem o seu caráter. E a pergunta é: quais são os nossos pensamentos quando nos deitamos para dormir? Será que os nossos desejos incluem a ganância ou até passar por cima dos outros para conseguir os objetivos? Os pensamentos ruins levam às más obras. Talvez por causa disso que Paulo, lá em Filipenses, trabalha a questão de tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Olha como nós podemos ficar refém dos pensamentos. O que alimentamos aqui vai nos levar à consumação desse pensamento, ou do ato em si. Veja o verso 11 de capítulo 2. Se algum homem que pratica a falsidade
ou algumas versões dizem andando em espírito de falsidade. Colocaram uma frase ali, né? Obrigado. Os pensamentos e os planos de uma pessoa refletem seu caráter. É uma mensagem muito evidente de Miqueias. Verso 11. Se algum homem que pratica falsidade mentir dizendo: profetizarei para ti fartura de vinho e de bebida forte, esse será o profeta desse povo. Igreja, dá para entender? Um povo sem ordem e sem juízo. As pessoas gostavam dos falsos profetas porque eles diziam aquilo que eles queriam ouvir. Esse é o nosso profeta. É como se alguém dissesse o seguinte: olha, eu vou liberar bebida à vontade. O consumo de drogas está liberado. Essa pessoa seria aprovada pelo povo. Igreja, não é o que temos visto? Pessoas que estão pregando valores de família estão recebendo chacotas. Alguns recebem cuspe, alguns, enfim, tornou-se vergonhoso defender família, defender valores éticos, morais. Aquele que diz assim, vamos para a libertinagem, vamos viver a vida, tudo pela liberdade, esse é aclamado. É a pessoa que é aprovada pelo povo. Aqui está dizendo no verso 11, lá naquela época, lá em Samaria, em Jerusalém, pessoas que estão profetizando fartura de vinho, bebida forte, esse é aquele que o povo gosta. Então não é algo novo hoje, vem muito lá de trás. Então é um povo que perdeu os referenciais, acabou-se o juízo e acostumaram-se com o que é errado. Acostumaram-se com o que é errado. Inversão de valores não é um problema somente vivido em nossa época. Miqueias enfrentou essa dificuldade. E como demora, como custa caro voltar alguns valores a uma nação que está corrompida. Podem ser anos. Igreja, o que nós estamos enxergando aqui é que muita bagunça acontece quando os lugares altos são ocupados de forma errada. Muita bagunça acontece. E Miqueias está pegando uma nação bagunçada. Igreja, nesta manhã, para a nossa reflexão, algumas perguntas. E aí caminharemos só um pouco mais. A pergunta é, pensando nesse versículo 11, quem tem sido referencial para você, para nós? Quem que é um referencial? Uma segunda pergunta. Que tipos de amigo você tem como referencial? O que eles ensinam? O que eles falam? Eu tenho uma terceira pergunta ainda para colocar. As músicas que você ouve, as revistas que você vê, os programas... Só um momentinho. Os programas que assistimos servem como um bom referencial? Uma outra pergunta, uma quarta pergunta, ou nessa sequência de várias, né? Os lugares aonde você vai é um bom referencial? Aonde eu frequento é um bom referencial? Porque o que nós notamos aqui é que as pessoas estão se acostumando. Aonde se vai, o que se ouve, é o que entra aqui e o que passa a ser o norte, a direção. Agora vamos para Miqueias 3:1. Veja... 3:11, Miqueias 3:11, avance mais um pouquinho. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, isso só naquela época, né? Hoje não tem problema com isso, então tudo bem. Igreja, olha a proximidade do texto com os dias atuais. Os chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por que atual é a palavra de Deus, por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor dizendo: o Senhor está no nosso meio, por isso nenhum mal nos sobrevirá. Isso João vai chamar de mercenários da palavra de Deus. O errado se torna comum. Então, lamentavelmente, pastores, bispos, enfim, aí por aí vai, conseguem roubar e pregar.
adolescentes, jovens e adultos estão envolvidos com o mundo e com a igreja. Não há problema nenhum. O que o texto está falando é esse o sentido. Um povo que se apoia no Senhor, mas satisfazendo os desejos da carne, os seus egos. Igreja, finalizando, pensando em termos de nação e como o Senhor deseja a minha postura e a sua para o Brasil, até para a situação que nós vivemos, um povo comprometido, um povo cristão comprometido. Eu acho que Miqueias nos traz 3 alertas aqui. Talvez temos mais. Eu separei 3. Primeiro, um povo comprometido, um povo cristão comprometido, ele intercede pelo país, pelo próximo e pelos dirigentes. Aliás, a palavra já nos ensina isso. E sabemos que a igreja tem orado por isso. Intercede, ora, coloca em oração. Um povo comprometido também, ele é um referencial. Um bom referencial. Um povo cristão comprometido é um referencial aonde não há referencial. Eu tenho ouvido e escutado de algumas lutas de adolescentes da igreja nas suas escolas. A luta do jovem na universidade e no cursinho. As ideias que são confrontadas. E eu diria o seguinte: creia que ainda acima dessas confrontações, você é um referencial. Esquecido, abandonado por muitos, mas é um referencial. E um povo comprometido, uma terceira e última aplicação para mim e para você em termos de nação, de país. Abre em Miqueias 7:7, lá no final. Miqueias 7, verso 7. Você pode grifar esse versículo, eu vou fazer, ou enfim, memorizá-lo. Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. A terceira atitude de um cristão comprometido perante o Senhor, ele olha para o Senhor. E esse olhar envolve espera. Esse olhar envolve ouvir, audição. Igreja, três atitudes, pelo menos 3, de um povo comprometido dentro da nação que nós estamos. Miqueias fez isso em relação a Samaria e Jerusalém, mas nós podemos fazer em relação ao nosso país chamado Brasil. Primeira delas, interceder por essa nação. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Resgatar a intercessão. Segundo, ser um referencial. Mesmo tudo estando tão contaminado, Senhor, que eu seja um referencial da palavra do Senhor para essa nação perdida. E terceiro, eu quero olhar para o Senhor, mesmo que a resposta não venha tão rápido, que eu possa viver o verso 7, Miqueias 7:7. Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Eu quero fechar com os últimos 3 versículos de Miqueias 7. Aliás, são os últimos do livro, né? Coloque os seus olhos, Miqueias 7, 18 a 20. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? Lembra o significado do nome de Miqueias? Quem é igual a Deus? Há uma menção aqui no verso 18. Quem é Deus semelhante a ti? Veja o verso 18 final ainda. O Senhor não retém sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisarás nossas maldades, tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a fidelidade a Jacó e o amor a Abraão, conforme juraste a nossos pais desde os dias antigos. Igreja, eu quero ficar com essa frase do verso 18, que leva o nome do livro. Quem é Deus semelhante a ti? E talvez, a igreja, numa parte prática para mim e para você hoje, talvez já faça algum tempo que você não diz uma frase dessa. Talvez já faz pelas nossas correrias, preocupações, problemas,
Talvez já faz algum tempo que eu e você não falamos essa frase. Quem é Deus semelhante a ti? Está tudo tão corrido, está tudo tão preocupado, está tudo tão sujo, que a grandeza de Deus fica pequena perto das minhas grandes atividades e preocupações. Um desafio para nós nesta manhã, nesse país que eu vivo, sob o governo que temos, com as particularidades diárias que cada um tem. Eu acho que o desafio para mim e para você é que o nosso coração reconheça em dizer: quem é Deus semelhante a ti, ó Deus? Senhor, me livra dos meus lugares altos, onde eu coloco valores acima do Senhor. Não há Deus como o Senhor. Há um canto que nós conhecemos, né? Não há no céu, não há na terra Deus como o Senhor, porque Ele é supremo. Nós temos ansiedades particulares em relação à nação, mas talvez o Senhor queira de nós essa atitude, um olhar para o alto e contemplar com os olhos da fé quem é Deus semelhante ao nosso Deus. Não há. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar nossos olhos. Vamos nesta manhã, não pela voz do pastor, não é, porque é o Espírito que nos conduz. Vamos conduzir essa frase em nossa mente e nosso coração. E nos entregar a Ele dizendo, com a nossa mente, de uma forma silenciosa: Senhor, quem é Deus semelhante a Ti? Em meio às minhas ansiedades, às minhas correrias e preocupações, me perdoa por eu tentar me agarrar a mim mesmo. Mas que eu possa, à semelhança de Miqueias, voltar a dizer que o Senhor é incomparável. E Ele anda nos lugares altos. Ele anda. Até nos meus lugares altos, o Senhor está contemplando, está andando. Senhor Deus, nós te agradecemos e louvamos pela palavra que é do Senhor. Escrita há tanto tempo, mas tão atual, tão verdadeira, tão única. E, ó Deus, em meio às nossas inquietações, em relação a nós mesmos,